Bom dia, paz do Senhor. Hoje eu queria meditar em dois versículos que está no livro do profeta Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Capítulo 2 diz assim: Eis que agora dirijo essa advertência contra vós, ó sacerdotes. Se não me ouvirdes com toda atenção, a fim de honrar o meu nome, afirma o Senhor dos Exércitos, lançarei tal maldição sobre vós, que até as vossas bênçãos serão amaldiçoadas. Aliás, já as amaldiçoei, porque não dedicais o vosso coração para me honrar. Primeiro a gente precisa entender em que contexto o Senhor falou ali com aqueles sacerdotes. O povo já tinha voltado do exílio babilônico, já tinha reconstruído o templo, já estava cada um nas suas casas, porém o coração e a motivação estava de uma forma mecânica, sem a honra ao Senhor. E hoje, como é que a gente aplica isso nos dias de hoje, né? Nós somos esses sacerdotes. A Bíblia diz que nós somos uma nação santa, um povo de propriedade do Senhor. Nós somos reis e sacerdotes. O Senhor nos confiou a mensagem da cruz. O que o sacerdote fazia? Ele levava o povo à adoração a Deus. E o profeta trazia o recado de Deus até o povo. Nós somos hoje essa geração. Nós recebemos, quando aceitamos a cruz de Cristo na nossa vida, o ministério da reconciliação. Reconciliar o homem com Deus através de Cristo Jesus, somente através de Cristo Jesus, e reconciliarmos uns com os outros. Por isso que a cruz é assim, ó, horizontal e vertical e horizontal. É Deus com o homem e o homem com o homem mesmo. O poder da cruz é esse poder da reconciliação. E aqueles sacerdotes estavam fazendo tudo de forma mecânica. O problema era a motivação do coração. Não havia, a idolatria tinha sido vencida com o juízo de Deus através do cativeiro babilônico. E muitas vezes nós não estamos habituados ao juízo de Deus, que o crente principalmente só vê bênção, mas ele diz aqui no versículo que amaldiçoarei as vossas bênçãos e já vos tenho amaldiçoado. O que seria amaldiçoar uma bênção? Vamos parar para pensar nisso. Eu coloquei assim: quando a gente age com Deus de forma religiosa e fria e mecânica e corrupta, o Senhor vai nos corrigir. E muitas vezes a gente quer produzir a nossa bênção. A gente não espera o Deus da bênção trazer a bênção, ou então o nosso coração está corrupto porque a gente honra com os lábios, mas o nosso coração está distante de uma comunhão plena com o Senhor. A aliança é ferida. Você tem uma aliança com Deus? Se você não tem, faça e vai preservar essa aliança. Nós somos esse povo da aliança, uma aliança através do sangue de Jesus, né? Eles entregavam, eu coloquei aqui alguns pontos, eles entregavam naquela época um sacrifício defeituoso. Como é que nós temos nos apresentado diante de Deus? Nós somos esse povo santo. A Bíblia diz que o nosso louvor é o que nós podemos oferecer a Deus. Mas louvor é cantar música? Não, é uma vida rendida à cruz, é uma vida de adoração, é uma vida de obediência, é uma vida de crucificação. Não sou eu mais vivo, mas Cristo vive em mim. E hoje eu acordei com aquele corinho que dizia: Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor, pois morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a vossa vida, né? Deus morreu a nossa morte, né? A condenação estava sobre nós, mas ele se fez maldição em nosso lugar. E por que Deus vai amaldiçoar as bênçãos? Quando eu não obedeço, quando eu me rebelo, quando eu uso para meu benefício próprio as coisas do céu, eu estou amaldiçoando a minha própria bênção. Sou eu que vou favorecer
essa correção de Deus na minha vida. Não é o diabo que vai vir, é Deus que vai permitir que eu seja afligida para que os meus olhos se voltem para Cristo Jesus, né? Então eles ofereciam o sacrifício defeituoso, eles tinham um ensino distorcido da lei. Você precisa seguir o que está na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Você não pode aceitar que aquele versículo é só para isso, aquele é só para aquilo, não. A palavra de Deus, ela é perfeita. Ela mesmo se explica de Gênesis a Apocalipse, ela é a palavra de Deus, né? E o uso do benefício, do ministério em benefício próprio. Muitas pessoas usam o ministério para enriquecer em seu próprio benefício e até mesmo os dons do Espírito Santo. Os dons não são meus, os dons são do Espírito Santo. E Deus, por sua infinita graça e misericórdia, porque é tudo pela graça, porque eu não mereço nada, o Senhor usa a nossa vida, né? Ele deixa um legado para nós. O Senhor mandou que a gente pregasse o evangelho a toda criatura. Quem cresce e fosse batizado seria salvo. Quem não cresce já estaria condenado. Ide, mas eu só posso ir depois que eu aprendi acerca de Cristo, derramei nele a minha vida para que ele possa me comissionar. Primeiro ele faz em mim para depois fazer através de mim. Eu não posso oferecer para Deus qualquer coisa, eu não posso fazer nada de qualquer maneira, porque Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus santo, Deus é um Deus completo, que faz todas as coisas a nosso favor, para que a gente venha andar em alegria, em contentamento, em abundância, e que as nossas bênçãos possam abençoar outras pessoas. É assim que o Senhor faz. O Senhor traz a bênção até a nossa vida para que a gente derrame essa bênção na vida dos outros. A bênção nunca era individual, sempre visava o coletivo, visava a família, visava a nação. E hoje nós precisamos buscar esse contentamento em Cristo, a alegria do Senhor, para que as bênçãos de Deus, elas sejam organizadas na nossa vida e a gente não venha desperdiçar aquilo que Deus repousa sobre cada um de nós, né? O altar naquela época estava ativo, mas a aliança estava ferida. Muitas pessoas têm agido com Deus de forma mecânica e desorganizada, e hoje o Senhor nos chama para o arrependimento, para o quebrantamento, para colocar a nossa vida diante de Deus, para que o Senhor não venha amaldiçoar as nossas bênçãos, que uma bênção amaldiçoada, ela vai ser tropeço na nossa vida. A bênção que Deus dá é para que a gente venha prosperar. Prosperar não é só ter dinheiro, não. Prosperar é estar em alegre, estar levando uma vida leve diante do altar de Deus. E não é ausência de problemas, mas é fortalecimento para ultrapassar todas as dificuldades e vencer pelo poder do nome de Cristo. Porque a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, não em nós mesmos, mas em Cristo Jesus. E ele vai dizer que a bênção, eu coloquei aqui, a bênção sem alinhamento, o céu, ela é juízo, ela vai se tornar algo que vai te levar, vamos falar o português, claro, pro buraco. E hoje Deus tá te dizendo, vamos sair desse looping que as pessoas ficam muitas vezes sem relacionamento com Deus, indo na igreja de forma mecânica, fazendo tudo para tentar mudar o coração de Deus. O que muda o coração de Deus e o favor de Deus vem até nós é alinharmos a nossa vida com a vontade de Deus. É a oração de Jesus, seja feita a tua vontade e não a minha vontade, que o teu reino venha hoje sobre a nossa vida, para que a gente entenda a vontade de Deus, para que a gente ande em honrar a Deus não é só proclamar Ele é o Senhor, mas como é que você atua com as pessoas que vivem ao seu redor, como você se comporta diante das adversidades, é com confiança, é com fé, é com contentamento, é com alegria. Não é fácil, mas é possível, porque Deus nos fortalece. Paulo vai declarar: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é poder tudo, é poder para suportar as adversidades em alegria e jamais com a sua boca falar algo que vinha ferir o coração e o caráter de Deus. Que hoje você possa fazer um concerto com esse Deus maravilhoso. Nós estamos no começo do ano de 2026. Que você viva o melhor da sua vida em Cristo Jesus, derramando o seu coração, glorificando
glorificando esse nome, dando honra a esse nome com a sua vida no altar. A Bíblia diz que nós somos sacrifício vivo. Apresentei os vossos corpos em sacrifícios vivos diante de Deus. É isso que Deus quer. Que sacrifício é esse? É uma vida reta diante do Senhor dos Exércitos. Ele que é o nosso Pai. Ele que nele não há sombra de variações. Ele que determina e ordena a bênção hoje na sua vida, que você jogue por terra aquilo que é lixo, aquilo que te atrapalha, aquilo que causa cadeia, e que você não faça do seu ministério ou do seu chamado benefício próprio para você ter qualquer tipo de vantagem. A nossa vantagem é estar rendida diante da cruz de Cristo e saber que tudo que nós temos, tudo que somos vem do Pai das luzes, em que ele não há sombra de variação. Tudo que nós vamos conquistar é o Senhor que vai nos dar. Eu não vou produzir com a minha própria mão, porque tudo aquilo que Deus faz durará eternamente, mas aquilo que eu faço com o meu esforço, com o meu sacrifício, aquilo vai se romper. E um exemplo disso é quando Abraão vai ter um filho fora da aliança com Sara. Ele vai ter Ismael, e quando Deus vai dizer que de Isaac viria a descendência, viria a bênção, ele vai falar depois: Senhor, deixa que seja Ismael. E ele teve que mandar embora o filho que não era o filho da promessa. E eu aprendo com isso que tudo aquilo que eu gero de mim mesma nunca durará, mas aquilo que é gerado no céu e Deus entrega na minha mão e eu aprendo a administrar de forma sábia, de forma rendida, aquilo durará eternamente. Que você possa ter a sua aliança com Deus fortalecida, glorificada, abençoada, para que todos vejam que em você existe a marca do sangue de Jesus e que você se alegre nele, faça tudo por ele, porque tudo é para ele, tudo é por ele e é para ele. Ele que morreu a minha morte para que eu tivesse a vida dele. Que hoje você possa ser abençoado duplamente com honra que vem do céu, que você possa derramar essa honra sabendo que é Deus que nos dá todas as coisas. Tenha uma semana muito abençoada, entregue tudo nas mãos do Senhor, porque ele fará maravilhas nesse ano de 2026. E que todas as bênçãos que você receber do céu, você não permita que elas sejam amaldiçoadas, nem seja pedra de tropeço na sua vida. Tenha um bom dia em nome de Jesus.